Tudo bom com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Eu vim contar um pouco da minha história aqui pra vocês. Pra vocês que é novo aí no canal, ou até quem já faz mais tempo aí no canal que não me conhece direito, né? Meu nome é Suzana Efigênia da Silva. Esse Efigênia é meu sobrenome, no caso é o nome da minha mãe, porque naquele tempo, eu acho que muitos de vocês também, né? Não sei, se os pais tivessem 10 filhos, as mulheres seriam o sobrenome, seria o nome da mãe, e os filhos, o sobrenome do pai. Lá em casa é tudo assim, né? Eu tenho 2 irmãos, então só eu de filha herdou o nome da minha mãe, que é Efigênia. Ela também herdou o nome da mãe dela, que é Mônica. A minha tia também. Era o nome que eles escolhiam, o sobrenome era o nome da mãe. Meus irmãos também têm o sobrenome do meu pai. Irã Severino, o nome do outro meu irmão, Carlos Irã Severino. É tudo assim, é tudo. Se tivesse 10 filhos, herdava o nome do pai como sobrenome. Então, por isso do meu nome, Suzana Efigênia da Silva. Então, eu resolvi colocar o nome do canal, porque minha filha falou assim, deu a ideia, ai mãe, coloca Suzana Efigênia, porque não vai ter essa Efigênia aí não. Então, vai ser mais fácil do pessoal encontrar o seu nome, porque esse Efigênia, eu acho que só existe a casa de saúde aqui é um hospital aqui em Caruaru. Então, pessoal, eu vou contar um pouco da minha história de feirante aí pra vocês que não conhecem, né? Eu vou contar desde quando eu era criança, que trabalhava na feira, até os tempos de hoje. Então é isso, fica aí com o vídeo. Sim, gente, meu nome é Suzana Efigênia da Silva e eu tenho 32 anos de idade e tenho 3 filhas. Estamos em casa, na quarentena, cumprindo a quarentena, né? E só lembrando, pessoal, para quem tá fazendo pergunta aí no canal, perguntando se a feira já voltou, porque eu coloquei o vídeo ontem, né? A feira não voltou, gente. Eu tinha aquele vídeo guardado, então eu resolvi colocar. Foi das últimas feiras aí que teve. Se não me engano, dia 16, aquele vídeo, então eu coloquei. Gente, eu vim aqui fazer um vídeo diferente. Eu vim contar aqui a minha história pra vocês. Desde o tempo, né, que eu comecei pra feira, ainda criança. Eu tinha 9 anos. Meus pais sempre trabalharam na feira. Primeiro, eles trabalhavam na feira de fruta e verdura, que é um pouco mais abaixo da Feira da Sulanca, ali por perto do açougue, pra quem conhece, né? Naquela morávamos no sítio. O sítio aqui, município de Caruaru mesmo. Um pouco longe, né? Assim, acho que cerca de meia hora de Caruaru até lá. Era o sítio da minha avó. Morávamos lá e meus pais trabalhavam na feira de fruta e verdura. Logo após esse período que eles trabalharam, eles entraram, começaram a trabalhar na feira, né? Foi um pouco quando iniciou aí a feira de roupa, a feira da Sulanca, eles começaram a trabalhar. Eu acho que eu tinha por volta de 6 anos de idade. E eles começaram a fabricar, eles já fabricaram muitas coisas, pessoal, entre roupas, acessórios. Eles mesmos faziam as peças em casa e levavam para a feira. Eu acho que a primeira coisa, se eu não me engano, que eles começaram a fabricar foi aqueles aventais de couro, né? De couro sintético. Aqueles aventais eles faziam e vendiam na época bem baratinho, era R$1. Eu lembro, minha mãe fazia aqueles aventais, né? E levava para a feira. E no tempo eu não ia ainda pra feira, né, muito pequena, 6 anos, e por conta também da dificuldade que a gente morava no sítio, então não dava pra mim ir, e eu também muito pequena, né, pra ir. E quando foi por volta de 9 anos, mais ou menos, eles começaram a me levar pra feira, assim, nas férias. Eu até pedia também pra ir, eu gostava de ir. E nesse período, pessoal, meus pais, eles vendiam ambulantes, ou seja, eles vendiam em carroças, na mão mesmo, andando na feira. E eles começaram a me ensinar, a negociar assim, a vender, né? Então eu ia com eles e eu ficava com a minha mãe. E depois minha mãe foi me colocando num cantinho ali pra vender. Geralmente eles ficavam ali perto daquele setor da maçonaria que eu costumo filmar pra vocês lá na feira. Bem próximo ali ao Paraguai. A gente ficava naquela avenida ali. Eu ajudava eles, eu ia com eles. Eles me colocavam em um cantinho assim na feira. Fica aqui, aí falava na frente com o dono do box, né? Eu ficava ali na frente e pedia também para dar uma olhadinha. Ah, olha aqui ela vai ficar aqui com essas peças vendendo. E eu ficava com a sacola, né, gente? E oferecendo as peças ao pessoal. Isso no tempo short, masculino, infantil, blusinhas. Minha mãe já fabricou muita coisa. E eu ficava ali, Gente, eu não gostava muito não, né? Que eu ficava assim com medo de passar um troco errado. Ah, não sei, eu me sentia um pouco insegura. Mas assim, eles sempre vinham dar uma olhadinha, ficavam por perto e assim eu fui aprendendo. Teve uma vez que eu já me perdi, gente. Eu trabalhava ali naquele setor da maçonaria
E minha mãe ficava lá perto do Prédio Rosa, ali, pra quem conhece a feira, né, na Avenida Roxa. Ela também ficava ali em frente a um box que ela pedia ao dono pra ficar, né? E teve uma vez que meu pai falou assim, ah, vai lá na tua mãe pegar um pouco mais de mercadoria, você sabe, né, onde é? E eu já tinha ido com ele, acho que umas 2 vezes. Então eu fui seguindo, né? E em vez de ir pra Avenida Roxa, pra quem conhece, né, eu desci pra Feira de Sapatos e fui descendo. E assim, eu me perdi. Aí eu fiquei assim, eu parei, né? Não, vou perguntar, vou pedir informação pra chegar novamente até lá. Aí eu perguntei nos três barracas onde ficava o Prédio Rosa e cheguei na rua e consegui ir pra lá de novo. Isso eu tinha de 8 para 9 anos. Sim, gente, só voltando um pouquinho pra vocês entenderem, eu morei no sítio com a minha avó, né, e meus pais, até por volta de 8 anos. Logo após aí, quando eu tinha uns 6 anos, meu avô faleceu, foi um acidente, ele trabalhava, meu avô era loteiro, ele trabalhava em lotação, né? Ele fazia a lotação aqui de Caruaru para o sítio e trazia as pessoas e levavam para o sítio onde a gente morava. Então, quando eu tinha 6 anos, meu avô faleceu e a gente só ficou por mais 2 anos nesse sítio. E como minha avó tinha um terreno aqui em Caruaru, aí, né, construiu lá a casa e viemos morar aqui em Caruaru, no bairro Jardim Panorama. Então, quando a gente só passou 2 anos, né, no sítio, e quando eu tinha 8 anos, a gente veio morar em Caruaru. Facilitou mais, né, pra vir pra feira, tudo. E meus pais, eles sempre negociaram, feito eu disse a vocês, eles já mexeram com muita coisa, já fizeram muita coisa, tanto na área da confecção, como outras coisas aí pra vender na feira também. Já fizeram roupa masculina, feminina, calça, short, até bolsa escolar, carteira, tudo que vocês imaginarem eles já fizeram. Blusa, capa de sofá, de colchão, aquelas capas de televisão que tinha antigamente, que tinha aquelas micas, aquelas capinhas de controle. Ah, muita coisa mesmo meus pais inventavam. Eles faziam, passavam um período vendendo, não dava mais certo, o pessoal começava a copiar, né, um copiava o outro. E aquela mercadoria ia ficando difícil de vender, então eles faziam outra e assim foi indo. Eles já fizeram muitas coisas, pessoal, muitas coisas mesmo, tanto na área de roupa, né, como esses utensílios aí. E assim, gente, depois que a gente parou de vender lá nessa avenida, né, onde eu ficava, perto da maçonaria, minha mãe ficava perto do Prédio Rosa, quase em frente, ali naquela Avenida Roxa. E minha mãe começou a ficar na avenida, vou deixar um trecho aí da avenida do Lorival José da Silva, onde eu filmei bastante pra vocês. Então ela me colocou lá e ficava no Prédio Rosa. Teve um período que meu pai estava construindo uma casa aqui em Caruaru, que a gente sempre se mudava também, de um bairro para outro. Aí eu comecei a ir pra feira com a minha mãe sozinha, então eu ficava na avenida Lorival José da Silva. Gente, nesse tempo tinha muito fiscal, eles não deixavam ficar, a gente ficava o tempo todo correndo do fiscal. Desse tempo minha mãe fabricava calcinha infantil, adulto, aqueles caçolão, tal, de senhora. E eu ficava com um balaio, pra quem não sabe, o balaio, vou deixar uma foto aqui. E eu ficava lá, né, muita gente ambulante ficava lá com carroças, com balaio mesmo, com cestinhas, vendendo essa mercadoria. E eu levei muita carreira dos fiscal, o chamado rapa. Ah, lá vem o rapa. E eles vinham com um caminhão juntando tudo e prendendo a mercadoria de todo mundo. A gente ficava porque precisava, né, gente? A gente não tinha como alugar box, naquele tempo era caro, o aluguel quase não tinha. Pra comprar também era muito caro, a gente não tinha condição. Então eu ficava lá. No canto que a minha mãe ficava, que era perto do Prédio Rosa, não passava fiscais, eles não tomavam mercadoria. Mas na avenida onde eu ficava, eles tomavam muita mercadoria. Então, assim, a época mais difícil era quando tava chovendo, porque a gente ficava com um balaio, eu cobria com uma micazinha e de repente quando eu olhava já vinha o rapa. E assim, eu saía juntando, pegava o banquinho, pendurava assim na mão, pegava o balaio e muitas vezes quase fui pega. Teve uma vez que o fiscal pegou o banco, não deu tempo, eu acho que na hora eu tava despachando alguém, não sei, tava vendendo, né, e quando eu vi já tava em cima, assim, o fiscal, então ele conseguiu pegar o banco, eu consegui ainda segurar a mercadoria. Aí o pessoal falou, não, devolve pra menina. Esse tempo eu acho que eu tinha 13 anos, gente, 13 para 14 anos. Então, assim, eu acho que ele ficou com um pouco de pena e ele entregou, né? Mas eu acho assim, se ele tivesse pego a mercadoria, ele não tinha entregado. Essa mercadoria, eles apreendiam e tinha que pagar uma multa para retirar. Muitas vezes nem valia a pena pagar para retirar a mercadoria quando era quantidade pequena. Então, assim, foi uma época bem difícil. Nesse tempo, gente, a feira
ela durava mais tempo, ela começava muitas vezes, já teve muitas mudanças na feira, antigamente a feira era na terça, na segunda, às vezes começava na segunda de tarde e durava a noite inteira, ia para terça, era bem desencontrado os horários. Nesse tempo, ou às vezes no domingo, quando era final de ano, no domingo à tarde, virava a noite, ia para segunda até meio-dia. Foi bem desencontrado os horários aí, teve um tempo da feira. Eu acho que nessa época que eu ia, que tinha esses fiscais, né, que eu tinha por volta de 13, 14 anos, a feira começava no domingo, se eu não me engano, assim, de tardezinha, 4 horas da tarde, já tinham chamado o que o povo chama, ainda o povo chama, né, Bacurau, que começava assim à tardezinha, aí até umas 10, 11 horas da noite, aí depois o pessoal fechava os boxes, tal, e voltava a abrir de novo de madrugada, assim, por volta de 3, 4 horas da manhã, e a feira ainda rolava até o meio-dia, 1 hora da tarde. Era nessa época que eu ia bastante, né, pra feira. Muitas vezes eu ia no domingo à tarde e minha mãe ainda ficava aprontando mercadoria, eu ia com um colega, ou ia sozinha, pegava o ônibus e levava um pouco da mercadoria e ficava vendendo na avenida, né? E assim, de tarde os fiscais não passavam muito não, assim, no domingo à tarde, né? Mas quando era no dia da feira mesmo, que era na segunda, de madrugada até meio-dia, 1 hora da manhã, né, o fiscal passava muito. Então a avenida era toda tomada, aquela avenida Lorival José da Silva, era toda tomada por ambulantes. E assim, os fiscais tentavam controlar, né, tomando a mercadoria, porque era proibido, gente, vender, por conta que era uma via que passava carros, tudo, e o pessoal tumultuava tanto, assim, os ambulantes, que ficou... teve uma época, né, quando eu parei de ir pra feira, porque eu me casei, engravidei e tal, eu parei de ir pra feira, só minha mãe que ficou lá, nesse lugar lá da Avenida Lorival José da Silva. Minha mãe continuou indo vender lá. Eles interditaram, assim, ficou cheio de banco, não passava mais carro, nada, nem o fiscal estava mais controlando, ficou sendo bancos. Aí falaram que iam retirar, que justamente retiraram o pessoal de lá, que foi quando surgiu o setor Fundac, que todas essas pessoas que trabalhavam nessa avenida, que eram os ambulantes, eles doaram a Fundac para ficar lá, ganharam os boxes lá na Fundac. Minha mãe pegou um lá na Fundac, só que ficou... Minha mãe já pegou, nesse tempo ela vendeu esse box que a gente conseguiu lá, esse cantinho que eu ficava, ela conseguiu fazer o banco de madeira, tal, na Avenida Lorival José da Silva. Mas quando o pessoal começou a dizer que a feira ia sair de lá, que iam tirar, ela conseguiu vender. Então, o outro cantinho que ela tinha, que era perto lá do Prédio Rosa, ela conseguiu ficar lá onde é a Fundac, que eles doaram lá, né, o terreno para ficar. Só que era bem distante, ela terminou abandonando lá, deixou pra lá e alugou onde é o Barracão Verde, que ela passou um período, ela passou um bom período lá com box alugado no Barracão Verde, que hoje em dia nem tem quase ninguém. De vez em quando eu mostro pra vocês lá no Barracão Verde, mas quase não tem ninguém lá. O pessoal saíram de lá e alugaram dentro da Galeria Paraíso, que também tem muita gente desistindo da Galeria Paraíso, né, quem paga aluguel. Minha mãe ainda trabalha na Galeria Paraíso, né, ela tem box alugado lá e ela tem um box também dentro do setor da Fundac. Então, minha mãe saiu, né, do Barracão Verde e foi para a Galeria Paraíso e também ela conseguiu comprar um box lá no setor da Fundac, lá na Rua 12, ela tem box lá. Então, pessoal, deixa eu contar a vocês, né? Quando eu saí da feira, quando eu engravidei, quando eu casei, engravidei e tal, eu já tinha por volta de 18 anos. Quando eu engravidei, não fui mais pra feira. Fui assim, né, gente? Eu fui montar meu enxoval, toda semana eu ia, eu ajudava, continuei ajudando minha mãe, eu trabalhava com ela fazia as calcinhas ainda. E eu trabalhava com ela, passei os 9 meses trabalhando com ela, só em costura, né? E eu ia toda semana, só que eu não ia mais vender, eu ia comprar meu enxoval, né? Toda semana eu ia com um pouquinho de dinheiro, com 30, 40 reais e fazia aquelas comprinhas. Eu comprei tudo que eu queria, que eu tive vontade de comprar do enxoval da minha primeira filha, né? Pra quem não sabe, eu tenho 3 filhas. A primeira foi Samara, né? Hoje em dia, Samara vai fazer 14 anos. Então, eu consegui comprar toda semana. Eu ia comprando um enxoval, tal, todinho, comprei na feira. Até os 8 meses e pouco, 8 meses e meio, de gravidez, eu ia para aquela feira, eu rodava, eu pesquisava e fiz meu enxoval todo lá. Então, depois, gente, desse período, eu só ia de vez em quando, assim, quando precisava comprar alguma coisa, e eu continuei costurando com a minha mãe. Teve uma época que eu parei, né, de costurar com ela, foi quando a gente
resolveu fazer a minha casa aqui, que eu morava com a minha sogra, a gente fez a minha casa. Pra quem não acompanha outro canal, gente, vou deixar o endereço do outro canal aqui, que eu mostro aqui a minha casa, mostro aqui como a gente também tá tentando reformar pra aumentar a casa. Então vou deixar o endereço do outro canal aí. E eu comecei a trabalhar fora em fabricos. Então eu trabalhava em fabricos aqui no bairro agora que eu moro, no Salgado, né? Pra poder dar um auxílio maior para o meu esposo também, que trabalhava fora. A gente tá construindo a casa. Então, pessoal, só resumindo aí para não confundir tanto vocês, eu trabalhei dos 9 aos 17 anos, acho que 18 anos, na feira da Sulanca, né? E depois desse período eu só trabalhei com pessoas que tinham fabrico, esses fabricantes mesmo que trabalhavam na feira, né? Eu só trabalhava nos fabricos costurando para eles, eu não estava indo mais para feira. E meu esposo, ele trabalhava nessa feira que tem mais abaixo aí, que é vizinho à feira de fruta e verdura. Ele tinha uma barraca aí, que ele trabalhava com solda, com essa churrasqueira, tudo isso ele sabe fazer. Ele mexia com solda. Quando eu conheci ele, ele trabalhava com uma barraca nessa feira mais abaixo, nessa feira que vende essas coisas de ferragem aí, de churrasqueira, essas coisas aí. Quem conhece a feira sabe do que eu tô falando, né? Então, pessoal, eu não ia mais pra feira, né? Só meus pais que continuaram na feira. Aí meus irmãos também ajudavam, davam um auxílio a eles. Eu tenho 2 irmãos. Eu sou a única filha, né? Mulher. Eu tenho mais 2 irmãos. Então eles iam com meus pais pra feira também. Ou às vezes meus pais iam só. Ficou assim. Até eu parei, né, de trabalhar em fabricos e comprei as máquinas, fui comprando aos poucos e vim trabalhar em casa. Nesse tempo que eu vim trabalhar em casa, tava o pessoal fazendo muito isso, saindo, né, as costureiras parando de trabalhar em fábrica, comprando suas próprias máquinas e pegando as peças do pessoal mesmo que trabalha na feira e costurando, né, assim, particular. Então eu fiz isso, eu trabalhei mais ou menos uns 4 ou 5 anos, ou até mais, não sei. Meu esposo também foi quando eu engravidei, né, das gêmeas. Eu tenho gêmeas, eu engravidei das gêmeas, eu já tava trabalhando assim em casa, pegando mercadoria para fazer em casa. Aqui, gente, é chamada de facção. Isso aí acabou, mas o pessoal, pouca gente tá fazendo isso. É chamado de facção. Você pegar a mercadoria desses fornecedores da feira e fazer em casa. Costurar a peça todinha, entrega para eles e você ganha um valor. Terceirizado, né? É chamado de terceirizado. As pessoas que faz as peças terceirizadas. Então, eu trabalhei um bom período aí fazendo isso. Aí eu engravidei das gêmeas. Aí meu esposo também vendeu a barraca da feira e veio trabalhar comigo em casa. As meninas tinham 6 meses e a gente começou a costurar. Daí que surgiu a ideia dele costurar comigo. Ele aprendeu tal a costurar comigo e a gente ficou trabalhando ainda assim em casa. E a gente trabalhou mais ou menos 3 anos, 4. Não, 5 anos, gente. A gente trabalhou assim, pegando peça dos outros, fazendo em casa. E a gente tinha muita vontade de fazer as pecinhas da gente para vender na feira, assim como meus pais faziam, né? E graças a Deus a gente foi fazendo, conseguiu. Faz 1 ano e pouco aí, quase 2 anos, que a gente fabrica as pecinhas da gente, né? A gente primeiro comprou o box lá no setor Fundac. A gente comprou parcelado. Parcelou, acho que foi em 10 vezes ou foi em 1 ano. A gente comprou na rua 17, onde a gente tem o box. E a gente levava ainda as peças do rapaz que a gente fazia, né? A gente não começou fazendo logo nossas peças. A gente primeiro levava as peças dele para vender lá. E depois a gente foi comprando o tecido e fazendo as peças da gente. Como vocês sabem, né? Muita gente aí acho que assistiu o vídeo da gente fazendo o short masculino. E daí surgiu a ideia, né, de gravar os vídeos. Eu primeiro comecei gravando vídeos caseiros em casa. Surgiu a ideia de fazer o canal. Pra quem não sabe, eu tenho um irmão, YouTube, que me influenciou, assim, de uma certa forma, né? O Irã da Ronet. Ele já gravava vídeos, né? E eu tinha vontade de gravar vídeos também. E eu falei com ele e tal, ele me deu umas dicas, só que eu não tinha um celular bacana pra filmar, o celular tinha pouco espaço e tal. Aí minha mãe trocou... ela me deu o celular dela e comprou outro. Aí eu comecei fazendo os vídeos em casa
E depois dos vídeos em casa, eu resolvi mostrar a feira, né? A feira da Sulanca, pra ver se o pessoal gostava e tal. Aí foi quando surgiu, aí vocês pedindo pra mostrar mais, pra botar o contato das pessoas, pra mostrar melhor as peças e tal. E foi quando eu iniciei aí, gravando vídeo na feira, foi quando eu também fui logo trabalhar na feira, né? Aí nesse período de 1 ano e pouquinho pra cá, quase 2 anos, foi o período que eu comecei a gravar vídeos. E é essa, gente, minha história é um pouco resumida, tem muita coisa pra contar. Eu passei por muitas lutas nesse período aí que eu era criança, que eu trabalhava na feira. A gente passou por muita luta e tal, era feita disso a vocês, né? Correndo dos fiscais e outros constrangimentos, né? Que eu já passei aí na feira por ser criança, por ser assim, quando eu tava ficando mocinha, vendendo na feira, o pessoal olhava, assim, tipo, assediava tal, até os próprios ambulantes mesmo que compravam, naquele tempo existia muito isso, de olhar, dar psiu tal. Outra coisa também, gente, eu morria de vergonha quando eu via alguém do colégio passando, eu vendendo lá no balaio, eu quase me escondi lá naquele balaio. No tempo, né, a gente é adolescente, né, mocinha, tem muito disso, né, quando eu via alguém conhecido do colégio, eu ficava com vergonha, tal. Também tinha gente que mandava ir pra casa, menina, você tem que estar em casa, você tem que estar estudando, tal, você tá aqui fazendo o quê na feira? Aí tinha muito disso. Lembrando, gente, que meus pais nunca me forçaram a ir pra feira. Eu ia porque eu queria e também, pessoal, eu via a necessidade de ajudar eles. Então eu comecei a engajar, a ir pra feira assim, por conta pra ajudar eles também. Eu via a necessidade, né? Teve um período que a gente ia de madrugada, a gente acordava 2 horas da manhã. E o local de lá da feira que abria, né, pra gente entrar, era só 4, 5 horas da manhã, a gente ia mais cedo, assim, ficava lá, eu com sono, tudo. Porque quando não conseguia chegar, se a gente deixasse pra ir na hora que abria, tinha muito engarrafamento. Então a gente preferia ir antes, meus pais, né? Pra poder a gente conseguir entrar rápido, não ficar no engarrafamento até entrar na feira. Então foi períodos bem difíceis, mas graças a Deus a gente venceu, né? E estamos aqui, graças a Deus, agora passando por esse período, né? Que tá bem difícil aí do coronavírus, mas eu creio que tudo vai ficar bem e a gente vai voltar de novo, em nome de Jesus. Tanto ao vender na feira de novo, né, como também gravar os vídeos aí pra vocês. Então foi isso, gente, minha história. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Eu também tenho outro canal, né, que eu falo, que eu conto as histórias aqui por casa, o que eu faço durante a semana. Eu tenho a loja, né, que você já sabe, a loja física que eu consegui abrir, que eu forneço para todo o Brasil, né. Então, é isso, pessoal. Minha história. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha com familiares e amigos. E conte aqui embaixo se vocês têm... conta alguma coisa também, como se vocês trabalham na feira. Tem muita gente aqui de Caruaru que me assiste também, né? Como é que vocês estão agora também, né? Nessa quarentena. Eu resolvi contar um pouco da história pra vocês, porque vocês só me conhecem de gravar os vídeos. E muitas vezes vocês só escutam minhas nem me conhecem, né? Então é isso, pessoal. Então, tchau, fique com Deus.